Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal. E se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que logo no início de 2022, quando a gente tinha uma perspectiva de inflação em queda para o segundo semestre, algo que se confirmou, e quando a gente tinha uma perspectiva de que a taxa Selic ela não iria evoluir, ela não iria ultrapassar a barreira dos 13,75% ao ano, que é a cotação atual da nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros da economia. Nessa época, nós tivemos um cenário econômico no nosso mercado financeiro que favorecia, sobretudo, os investimentos em renda fixa pré-fixada. Para quem não sabe, ativos de renda fixa pré-fixados são aqueles investimentos de renda fixa com uma taxa única e fixa. Por exemplo, um CDB que rende 15% ao ano, uma LCI que rende 13,25% ao ano, tesouro pré-fixado que rende, por exemplo, 13,2% ao ano. Todos esses investimentos que têm uma taxa fixa, que você sabe quanto você exatamente vai receber de rentabilidade no vencimento, são investimentos pré-fixados, que são idealmente concebidos para você investir quando há perspectivas de queda da taxa Selic, ou seja, quando ela já atingiu o seu pico, e quando há perspectivas então de queda da inflação, já que porque esses investimentos, pelo fato deles sempre renderem uma taxa fixa, se a inflação dispara, esses investimentos eles se tornam desvantajosos, já que eles não são capazes de repor 100% a inflação em caso de disparadas do índices inflacionários, como é o caso do IPCA, que aconteceu, como por exemplo, durante o final de 2021 e início de 2022. Então, sempre que você tem uma perspectiva de queda da taxa Selic, ou seja, que ela já atingiu o seu pico, que ela não vai subir mais, e quando a gente tem uma perspectiva de queda da inflação, são momentos ideais na economia para você utilizar os investimentos pré-fixados ao seu favor. Contudo, se por outro lado o cenário econômico ele muda, passa a ter uma previsão de que a Selic ela ainda vai aumentar e de que a inflação ela ainda pode vir a dar trabalho, pelo menos no curto e no médio prazo, esses momentos não são estratégicos, não são momentos, digamos, inteligentes, eficientes, para você fazer uma alocação majoritária dos seus investimentos de renda fixa em ativos pré-fixados. E é exatamente este momento econômico que a gente está passando agora no final de 2022 e que provavelmente a gente vai enfrentar durante o primeiro semestre de 2023. Vou inclusive mostrar aqui no meu computador para vocês uma análise sobre as expectativas de taxa Selic de inflação para o ano que vem e vocês vão ver que continuamente, semana a semana, essas expectativas do mercado financeiro estão se renovando. E, inclusive, não há mais consenso de que a nossa taxa Selic vai terminar o seu ciclo de alta em 13,75%. Até mesmo porque alguns especialistas, inclusive, precificam que nós teremos Selic em até 15% em 2023. Num cenário como esse, de que a gente não sabe até quanto a Selic vai subir, e a gente consegue perceber que as perspectivas de inflação estão voltando a ser renovadas e estão sendo majoradas, ou seja, estão sendo aumentadas, esses momentos demandam muita cautela por parte de você, investidor. E na minha visão, em um cenário como esse, faz todo sentido você reduzir a sua exposição em investimentos pré-fixados e dar prioridade para novos aportes em investimentos pós-fixados. E o que são investimentos pós-fixados? São aqueles, pessoal, que têm a sua rentabilidade atrelada a um indicador futuro que ele pode aumentar ou diminuir conforme a taxa Selic suba ou a inflação suba, conforme a taxa Selic caia ou a inflação caia. Então, por exemplo, se você investe em Tesouro Selic, se você investe em um CDB atrelado ao CDI, se você investe em uma LCI ou LCA atrelada ao IPCA, esses são investimentos classicamente vistos como pós-fixados. Por quê? Se a Selic sobe, a rentabilidade do seu investimento também vai mudar, ele vai aumentar. Se o IPCA sobe ou se ele disparar, a sua rentabilidade também dispara. E são investimentos, então, que têm uma característica, digamos, mais flexível na sua rentabilidade, que pode te proteger principalmente em momentos de dúvidas, de incerteza com relação ao pico da nossa taxa Selic, quando ele vai atingir e de quanto, e com relação à nossa inflação. Será que efetivamente a nossa inflação vai dar trabalho em 2023, igual ela deu trabalho em 2021 e 2022? Se você tem dúvidas com relação a isso, se o mercado não tem um consenso com relação à queda da Selic e dos índices inflacionários, que é o que a gente está vendo agora, é fundamental que você invista em pós-fixados. E eu quero te mostrar ali na tela do meu computador o porquê que eu acho que nós estamos exatamente nesse momento, né, de cautela, de preferência por investimentos pós-fixados. Vou trazer alguns dados aqui para vocês e vou trazer também
também alguns investimentos que nesse momento de mercado eu acho que são ideais, extremamente estratégicos e eficientes para você fazer as suas alocações aí de renda fixa. Para quem está com dinheiro, quer fazer um aporte, né, seja esse mês, seja em dezembro, seja no início de janeiro, de acordo com toda essa filosofia e todo esse racional que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje. Mas antes de partir para essa apresentação que eu faço com vocês classicamente lá na tela do meu computador, eu queria dar um recadinho muito importante. Estão abertas as vagas para o meu treinamento A Sua Jornada Financeira, que é o meu curso introdutório para iniciantes que querem aprender a investir em renda fixa, renda variável e investimentos no exterior. E pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, tem uma condição promocional que você pode comprar esse curso por R$ 15,90 em pagamento único, só R$ 15,90, de acordo com o vídeo explicativo que eu vou deixar aqui na descrição. Dito isso, vamos lá na tela do meu computador que eu quero mostrar para vocês o porquê, exatamente com números, porque na minha visão faz mais sentido hoje priorizar nossos aportes e a alocação da nossa carteira de renda fixa em investimentos pós-fixados em detrimento dos pré-fixados. Vem aqui comigo. Bom, pessoal, já estou aqui junto com vocês na tela do meu computador e quero trazer aqui para vocês o Boletim Focus, que eu já trouxe em vários vídeos aqui no canal, de análise de cenário macroeconômico. E para quem não sabe, o Boletim Focus é um compilado de expectativas que o Banco Central divulga todas as semanas e que revelam a expectativa de uma série de agentes do mercado financeiro com relação a determinados indicadores da nossa economia. E sempre, principalmente, eu fico de olho em dois indicadores principais, que são as estimativas para o IPCA no ano que vem, durante 2022, durante 2023, e para a taxa Selic, agora nesse ano que está terminando, e para o ano que vem, que é o ano de 2023. E o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: a gente está em consenso de mercado de que a nossa taxa Selic em 2022 vai terminar agora o finalzinho do ano em 13,75%. A gente ainda vai ter mais uma reunião do Copom, que é o comitê, órgão do Banco Central que define o patamar da taxa Selic, agora no mês de dezembro, e muito provavelmente nessa reunião a Selic vai ser mantida, né, confirmando essa expectativa do mercado de que até o final de 2022 a Selic termina o ano em 13,75%. Mas eu quero chamar vocês aqui a atentar para um dado muito importante. Perceba que para o final de 2023, né, até 4 semanas atrás, o mercado financeiro previa que nós teríamos uma taxa Selic ao final do ano que vem em 11,25%, indicando claramente que a gente, então, hoje, com Selic a 13,75, a gente está num patamar, num pico de taxa Selic com tendência de queda, o que indicaria até então um momento interessante e estratégico para se investir em pré-fixados, para você travar a rentabilidade dos seus investimentos de renda fixa com boas taxas, como as que a gente tem agora no mercado. Mas percebam que há uma semana e hoje, essa perspectiva de Selic a 11,25 no final de 2023, ela começou a ser revista. Ela começou a se mexer e está havendo um aumento, gente, dessa majoração. Enquanto há 4 semanas o mercado financeiro entendia que a gente teria Selic ao final de 2023 em 11,25, agora o mercado financeiro precifica que nós teremos uma Selic um pouco mais alta no final do ano que vem em 11,5%. Além disso, dá só uma olhadinha nisso daqui. Para o ano que vem, a gente tinha expectativas de que a inflação ela não ultrapassaria os 5% no acumulado dos 12 meses. Há 4 semanas atrás, isso era uma perspectiva de um mês atrás. Há uma semana, essa perspectiva ela foi majorada para 5,01 e hoje ela está em 5,02. Então, o que eu quero que vocês percebam é o que o mercado financeiro está dizendo para a gente de uma forma muito sutil, mas muito clara aqui com essa evolução dos indicadores financeiros do Boletim Focus. Que há uma tendência de que a Selic ela não caia de uma forma tão rápida quanto o mercado financeiro estava prevendo, podendo inclusive ter mais um aumento antes de começar o início do ciclo de queda, e que no ano que vem a gente não vai ter uma inflação tão baixa quanto estava sendo precificado pelo mercado há algumas semanas atrás. Pouco a pouco, a expectativa para a inflação durante 2023 ela está sendo revista, ela está sendo aumentada, e isso faz com que o governo federal tenha tanto que aumentar a Selic mais 1 ou 2 vezes, talvez, quanto manter a Selic mais elevada por um período de tempo que não era precificado anteriormente, já que uma Selic mais alta atua diretamente na economia, inibindo o consumo e controlando a inflação. E justamente por causa desse cenário de uma perspectiva de alta da Selic por mais tempo, e inclusive há aí analistas de mercado
que precificam, né, uma Selic que pode chegar até mesmo a 15%, a depender de como for a deterioração do nosso cenário econômico e fiscal a partir do ano que vem, né, que é um momento de incertezas em que a gente deve priorizar os investimentos pós-fixados em detrimento dos pré-fixados. E com uma perspectiva de inflação mais alta, a gente também tem que tomar cuidado redobrado com os investimentos pré-fixados. Porque, por exemplo, se hoje você investe em um CDB, uma LCI ou uma LCA, por exemplo, pré-fixado, vamos supor, um CDB pré-fixado com uma taxa de 15%. Se a inflação, que hoje está prevista para ser de 5% no ano que vem, ela sobe para, por exemplo, 8%, 9%, até mesmo 10%, perceba que a rentabilidade do seu investimento pré-fixado ela não vai mudar. E a inflação ela vai passar a engolir boa parte da sua rentabilidade. Por isso que em momentos como esse é bem mais prudente que você priorize os investimentos pós-fixados em detrimento dos pré-fixados. Tem uma notícia aqui que, na minha visão, é uma notícia muito ruim para as nossas perspectivas de cenário econômico e fiscal para 2023, 2024, 2025, que é a chamada PEC da transição, que inclusive foi proposta no Senado na data de ontem, 29 de novembro de 2022, e que planeja, né, dar um aval, um cheque em branco para o governo federal, né, criar um rombo fiscal de até 175 bilhões para os próximos anos para viabilizar os pagamentos do Bolsa Família no patamar de R$600. E aqui, pessoal, não quero politizar o discurso, tá? Eu tô aqui para fazer para vocês uma análise extremamente técnica do que você quer fazer com o seu dinheiro para protegê-lo do que pode vir por aí, independente de você concordar ou não com a política fiscal que vai ser conduzida a partir dos próximos anos. Mas fato é que essa PEC da transição, ela vai provocar um rombo não previsto de quase 200 bilhões no orçamento federal, o que pode, inclusive, pessoal, provocar a fuga de dólares do país, fazendo com que a cotação entre o dólar e o real dispare, o que pode, inclusive, provocar mais inflação. Afinal de contas, grande parte das coisas que você consome, se não for a totalidade dos bens que você consome diariamente, são negociados em dólar do mercado internacional. Então, um dólar mais alto facilita aí, né, uma disparada da inflação, que é o que a gente deve ficar muito atento, e um orçamento que prevê um déficit tão grande como esse, ou seja, né, uma expansão da base monetária tão grande como a gente pode ver a partir dos próximos anos, isso também vai provocar mais inflação. Então, diante de tudo isso, né, o que eu vejo aí, o que eu acredito que aconteça, é que no ano que vem a gente vai ter uma taxa Selic mais alta daquilo que a gente esperava, não teremos taxa Selic que infelizmente vai terminar seu ciclo de alta em 13,75% e muito provavelmente nós teremos uma inflação aí bem acima da meta do Banco Central, que é de 5% no acumulado dos últimos 12 meses. E pensando em todo esse cenário aí de incertezas e até mesmo de um pouco de pessimismo, que o ideal é que a gente priorize investimentos pós-fixados, né, como é o caso aqui do Tesouro Selic e dos títulos IPCA, que inclusive estão pagando excelentes taxas de rentabilidade. Isso lembrando, né, sobretudo para os títulos IPCA, que essas rentabilidades que você recebe tão somente se você levar esses investimentos até o seu respectivo vencimento, porque em saques antecipados, tanto em títulos pré quanto em títulos IPCA, você vai estar sujeito à marcação a mercado, que é um fenômeno que eu já dei detalhes sobre ele nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques. E além de títulos pós-fixados, como é o caso desses aqui, né, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, existem investimentos que não são do Tesouro Direto, que são de crédito privado e que por isso que te pagam uma rentabilidade a mais do que o Tesouro Direto, que também são pós-fixados e que podem ser excelentes alternativas de alocação para o curto e para o médio prazo. E aqui eu trago duas LCAs, pessoal, que me chamaram muito a atenção nos últimos dias. Essas LCAs aqui que são oferecidas dentro da plataforma da conta digital do Banco da Ecoval, que começaram a ser oferecidas durante a Black Friday e mantiveram a sua oferta, a sua disponibilidade após a Black Friday. Inclusive, é uma ótima oportunidade para você aproveitar, caso você tenha dinheiro que você sabe que você não vai precisar no curto prazo e que você quer garantir uma boa rentabilidade para ele. São as LCAs de 98% e 100% do CDI, né? Lembrando que o CDI hoje está em 13,65%. O CDI é uma taxa que anda muito perto da Selic e que tende a acompanhar a Selic. E, inclusive, se a Selic subir no ano que vem, os seus investimentos atrelados ao CDI vão ter a sua rentabilidade também majorada. E essas LCAs aqui de 98% e 100% CDI, com vencimentos, né, em 544 e 722 dias, um pouco mais de um ano e algo próximo a 2 anos, estão trazendo excelentes rentabilidades, protegendo o seu dinheiro se a gente tiver alguma turbulência econômica e fiscal aí pela frente, e com garantia do FGC. Todos os investimentos do Banco da Ecoval de renda fixa são garantidos pelo FGC e você pode aplicar nessas LCAs com investimento mínimo a partir de R$1.000. Lembrando que se você ainda não tem conta no Ecoval, que hoje, na minha visão, é um dos melhores bancos para se investir em renda fixa, ao
Ao abrir a sua conta utilizando o meu código de indicação que está aqui na descrição, ao investir a partir de R$10.000, por exemplo, nessas LCAs, você ganha de presente R$100 do banco para você utilizar da forma que você bem entender. Além dessas LCAs aqui, pós-fixadas, atreladas ao CDI, no Banco Sofisa Direta, que é um outro banco que eu sou fã, que eu já falei sobre eles várias vezes aqui no canal, eles estão com LCAs também muito interessantes, né, com prazo de 1 e 2 anos, rentabilidade um pouco inferior ao do Banco da Ecoval, mas que não deixam de ser boas opções e por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. A grande vantagem das LCAs do Sofisa em relação ao da Ecoval é que a aplicação mínima é de apenas R$1. No da Ecoval é um pouquinho maior, é de R$1.000, e aqui no Sofisa as aplicações têm investimento mínimo de R$1, o que é algo extremamente democrático. Inclusive, se você também não tem conta no Sofisa e quer abrir uma conta para conhecer as opções de renda fixa desse banco, que também tem uma conta gratuita 100% digital, aqui na descrição tem o meu código de indicação e o link de abertura de conta no Sofisa Direto, e com ele, ao investir a partir de R$1.000 em alguma dessas LCAs, por exemplo, você ganha de presente do banco R$50. Além dessas LCIs, pessoal, ter também ativos de renda fixa atrelados ao IPCA, sobretudo se há perspectivas de majoração dos nossos índices inflacionários a partir do ano que vem, faz todo o sentido. E também numa promoção de Black Friday, que está perdurando aí, né, na pós-semana de Black Friday, o Banco da Ecoval está oferecendo o CDB IPCA mais 8,15%, ou seja, esse CDB ele vai render o IPCA acumulado do período em que seu dinheiro ficar investido, mais uma taxa de 8,15%. Tem investimento mínimo de R$1.000, prazo de vencimento em 722 dias, ou seja, você só vai poder resgatar esse investimento quando chegar ao vencimento, né? E para todos os outros investimentos que eu citei aqui também essa regra se aplica. Você só resgata o dinheiro e a rentabilidade quando chegar ao vencimento. E esse daqui, sem dúvida, é um excelente CDB que vai te proteger da inflação e vai te garantir uma rentabilidade acima da inflação de 8,15%. Então, para mim, vale a pena você ter uma alocação em CDI e IPCA, e esses investimentos aqui são extremamente estratégicos para esse cenário de incertezas em que a gente se encontra. E por fim, eu trouxe aqui para vocês algumas LCAs pré-fixadas, e aí nesse momento você pode se perguntar assim: poxa, Sofia, mas você falou o vídeo inteiro que a gente deve evitar os pré-fixados nesse momento e deve investir em pós-fixados, mas o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, e eu trouxe essas LCAs pré-fixadas exatamente para isso, é para te mostrar que, apesar de nós termos uma perspectiva de curto e de médio prazo de mais inflação e de mais Selic, o que torna desvantajosos os investimentos em pré-fixados, quero te lembrar, gente, que isso daqui são expectativas, são estimativas, e que talvez isso que eu tô falando para vocês não possa se concretizar. Então é importante que você tenha investimentos em pós-fixados, que é o que na minha visão hoje faz sentido você ter uma alocação majoritária, mas isso não significa que você não deve ter nenhum pré-fixado em carteira. Isso significa que você tem que ter uma alocação majoritária em pós-fixados, mas não quer dizer que simplesmente você deve riscar os pré-fixados da sua carteira. Isso porque, às vezes, apesar da inflação estar com suas perspectivas de alta aí, né, de vento em popa, pode ser que no meio do ano a inflação se acomode e nada disso que eu tô falando com vocês aqui vinha se concretizar. A gente sempre tem que, na nossa carteira de investimentos, dar o benefício da dúvida, se preparar para o pior, mas acreditar que as coisas também podem melhorar. Por isso, nunca tenha 100% só em pós-fixados, nunca tenha 100% só em renda fixa atrelada ao IPCA e nunca tenha 100% só em renda fixa pré-fixada. Tenha uma alocação em cada um desses 3 tipos de ativos de renda fixa. Pode até ter mais em pós-fixados, como eu disse para vocês, mas tenha também um pezinho em pré-fixados. Porque se as nossas perspectivas não se concretizarem, você vai ter pelo menos uma parte da sua carteira de renda fixa travada, alocada com excelentes taxas pré-fixadas. Inclusive, eu desenhei um cenário perfeito de alocação de investimentos pós-fixados e pré-fixados, a depender do cenário da economia e a depender do prazo que você pode deixar o seu dinheiro investido, nesse vídeo que fica aqui como recomendação para vocês, que eu vou deixar aqui em cima nos destaques, para você ver agora logo em seguida a esse vídeo. E basicamente esse era o recado que eu queria dar para vocês. Tenho perspectivas de que a gente vai ter um ano de 2023 com Selic acima de 13,75%, com a inflação acima da meta do Banco Central de 5%, e por isso é importante você ter uma alocação majoritária, e aqui presta atenção, eu estou dizendo majoritária e não totalitária em investimentos pós-fixados, reduzindo então os aportes futuros em pré-fixados, o que não quer dizer que você deve riscar pré-fixados em sua carteira, mas sim ter uma alocação representativa e minoritária
nesse tipo de aplicação, para que se no futuro efetivamente a inflação não volte a subir e a taxa Selic efetivamente comece a cair, você tem uma parte aí da sua renda fixa atrelada a pré-fixados para travar a sua rentabilidade aí em ótimos patamares, como são esses que a gente está vendo nessas LCAs aqui do Banco da Ecoval e também nesse CDB aqui de 1 ano do Banco Sofisa, que está pagando uma taxa pré-fixada de 15%. E esse era o recado que eu queria dar hoje para vocês. Não deixem de assistir esse vídeo que vai ficar aqui nos destaques, mostrando uma sugestão de alocação de carteira de renda fixa, de construção de carteira de renda fixa, a depender do nosso cenário macroeconômico para os próximos anos e a depender do lapso temporal em que você pode deixar o seu dinheiro investido, seja 1, 2, 3, 5 anos e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida, alguma observação, coloca aqui embaixo para mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.